E você pode contar comigo e contar com essa família grandona aqui para também te apoiar, tá bem? Vamos orar juntos? Eu só queria, antes de orar, pedir que o membro da nossa comunidade que está ao lado dessa pessoa, por favor, fique em pé junto com ela, para a gente fazer essa oração. Fique em pé. Dividir o pão da vida com vocês aqui. Estava vendo aqui as histórias aqui de Ricardo e todo mundo aqui. E é um prazer saber que participamos juntos, né, de tantas coisas aqui. Deus é maravilhoso, até aqui Ele esteve conosco. São 6 anos aí de aniversário. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Túlio, eu sou pastor no Projeto Fé, uma comunidade adventista lá em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, e tive a oportunidade de ser pastor aqui junto com o pastor Gleidson e junto com o pastor Denner também. Trabalhei com ambos aqui, especialmente com os jovens, os adolescentes aqui da igreja, e é um privilégio estar aqui de volta para partilhar a palavra. Eu queria convidar você essa manhã então a abrir a sua Bíblia ou o aplicativo aí do seu celular no capítulo 8 da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Capítulo 8 da carta que Paulo escreveu aos Romanos. A gente vai refletir juntos aqui sobre algumas questões. Sentado na mesa da ceia do Senhor, conversando com o Sami, e perguntei: Sami, Chico está por aqui? Ele falou: não, Chico está lá na central, que eu senti falta do amém forte, não é? De Chico. Mas na ausência dele, fiquem à vontade, tá bom? Para darem esse amém forte, toda vez que de alguma maneira aquilo que a gente vai encontrar aqui na palavra falar ao teu coração, disser algo que é importante na tua caminhada. Certamente eu e você viemos aqui, talvez equivocadamente, achando que nós viemos aqui encontrar com Jesus, que nós organizamos esse encontro com Ele. Mas a verdade é que foi Jesus que reuniu e organizou esse encontro comigo e com você. É Ele que quer falar algo especial a mim e a você. Ele tem algo muito específico que Ele quer construir no meu coração e no teu coração. E por isso, quando a gente se debruça na Escritura Sagrada, quando a gente estuda aquilo que Ele tem a nos dizer, é impossível estar face a face com esse Deus e sairmos da mesma maneira desse encontro, não é? E por isso eu queria convidar você a me acompanhar na leitura desse texto aqui do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Eu acredito que todos já encontraram. Na minha versão, a partir do verso 1, a palavra diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, mas em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui eu queria fazer a primeira pausa da leitura dessa manhã, para a gente avançar aqui em algumas reflexões daquilo que Paulo está dizendo. Essa carta, a carta aos Romanos, é uma carta que tem uma relativa complexidade, mas aqui Paulo está falando sobre, em especial, sobre a graça. É debruçado sobre essa carta que Lutero, inclusive, é motivado para aquilo que nós vamos entender depois como a reforma protestante. E quando a gente se debruça no tema da graça, esse tema sempre é escandaloso, esse tema sempre nos chama a atenção, esse tema de alguma maneira nos deixa desconfortáveis em perceber que eu e você estamos fadados à morte, mas por causa da graça e da misericórdia de Deus, nós encontramos caminho de vida. Nós conseguimos há pouco ver com os nossos próprios olhos, em vários momentos aqui o pastor Joabe participando de maneira ativa na salvação de pessoas. E talvez você abra a sua Bíblia e fique admirado, encontrando os milagres de Deus, mas eu quero te dizer que essa manhã eu e você enxergamos com os nossos próprios olhos milagre. Os milagres que nós muitas vezes achamos que estão reservados à Escritura, eles continuam acontecendo e nós podemos vê-los aqui. Pessoas que estavam fadadas à morte, que encontram vida. Isso é milagre, isso é ação divina. Enquanto eu estava aqui atrás esperando para entrar, o Hugo tinha acabado de se batizar e ele sentou ali do meu lado, eu não o conheço, conheci ele agora, e falei: Hugo, parabéns por sua decisão. E ele falou: pastor, foi o Espírito Santo que motivou meu coração e que me trouxe até aqui. Eu falei: mas sempre é assim, é sempre o Espírito Santo, nunca somos nós. Foi o Espírito que insistiu comigo, pastor. Eu falei: e que bom que você não foi contrário a essa insistência dele. Porque muitas vezes nós aceitamos insistências alheias, sem muita dificuldade, sem muita resistência, mas Deus insiste conosco e parece que a gente resiste.
Parece que a gente acredita ter planos melhores para nós, sonhos maiores para nós, mas a palavra de Deus diz de maneira muito clara que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos, que Deus tem planos melhores para mim e para você. E desde o início aqui dessa nossa reflexão dessa manhã, eu quero deixar muito claro aqui que o convite dessa manhã é que eu e você, de uma vez por todas, possamos entender que os planos que Deus tem para nós são melhores do que os planos que nós traçamos para cada um de nós. Talvez você veio até aqui a convite de um amigo, talvez você veio até aqui forçado, quem sabe, pela circunstância de uma posição que você ocupa. Se essa foi a tua motivação, simplesmente essa motivação humana e pequena, talvez você venha escutar bons louvores, quem sabe até uma palestra de qualidade, mas saia daqui sem encontrar face a face com aquele que pode transformar a tua vida. Mas se você já entendeu que esse lugar é lugar de encontro, é lugar de encontro com o Salvador e Transformador das nossas vidas, que é Cristo Jesus, eu lhe afirmo que eu e você sairemos completamente transformados desse lugar, porque ninguém se encontra face a face com Jesus e sai da mesma maneira. Esse início do texto do capítulo 8 que nós lemos, ele está evidentemente em um contexto. No capítulo 7 anterior, Paulo diz que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Quem me livrará desse corpo de morte? A verdade é que a realidade do pecado é uma realidade que é vigente e clara na minha vida e na tua vida. Eu e você somos muitas vezes egoístas, eu e você somos muitas vezes orgulhosos, pensamos primeiro em nós do que no outro. Isso é pecado, e desde que o pecado entrou no mundo, a gente vive realidade de tristeza, de dor, de luto, e até Jesus voltar, essa é a realidade vigente. Mas diante dessa percepção de que o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer eu insisto em fazer, Paulo reflete sobre a ação do Espírito Santo na vida dele quando há um encontro com Cristo Jesus. E ele diz que nesse encontro é a lei do Espírito da vida que passa a ser regente da nossa vida, e não mais a lei do pecado e da morte. Se você é adventista do sétimo dia, você sabe biblicamente o papel que nós cremos que a lei possui. Ela é fundamental para nos mostrar aquilo que há de falha em nós. Mas devido à nossa inclinação ao pecado, nos mostrar o que há de falha em nós não é suficiente para que nós mudemos o trajeto. Nós, ao nos debruçarmos sobre as nossas falhas e pecaminosidades, nós entendemos que somos falhos. Mas isso não necessariamente é suficiente para gerar mudança em nós. E nós continuamos repetidamente pedindo perdão a Deus pelas mesmas falhas, pelos mesmos erros. É uma vida inteira pedindo perdão a Deus pelas mesmas ofensas a Ele. Mas Paulo está dizendo que, influenciados pelo Espírito Santo do Senhor, nós conseguimos viver uma nova realidade. E o verso 4 e 5 que eu li ao final, verso 4, que eu li ao final, diz de que a exigência da lei se cumpriu em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o texto, a partir do verso 5, diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E quando eu li esse verso, eu fiquei refletindo sobre uma questão muito pragmática e muito prática. Porque, acompanha comigo aqui, nós temos estatisticamente falando, um número de cristãos que cada vez mais cresce, mais evangélicos, mais católicos, mais pessoas se entregando a Jesus. Contudo, nós temos também dados que mostram, por exemplo, na nossa realidade local, de que assassinatos continuam crescendo, divórcios continuam crescendo, pedofilia continua crescendo, e parece que nós temos um problema estatístico aqui. Porque o texto me diz que uma vez em Cristo Jesus eu não vivo mais as mazelas da carne, e sim vivo as impressões do Espírito. Mas se cada vez mais crescem o número de pessoas que se entregam a Jesus, por que que não diminuem os dados que mostram as mazelas da carne? Ao que parece, eu e você nominalmente dizemos ter entregue o nosso coração por completo a Jesus, mas muitas vezes as nossas ações, pensamentos e palavras não demonstram as impressões do Espírito. Apenas vivendo as impressões, ouvindo as impressões do Espírito, nós agiremos conforme o Espírito. Faz sentido para você?
Muitas vezes nós nos declaramos cristãos, nós frequentamos reuniões de cristãos, nós ouvimos músicas cristãs, usamos roupa de cristão, mas agimos ainda vivendo as mazelas da carne. Talvez, se você está nessa caminhada com Cristo há bastante tempo, talvez você tenha sido, em alguma oportunidade, acusado, quem sabe, até de ser um hipócrita, de ser alguém que é de um jeito em um ambiente e é de outro jeito em outro ambiente. Como alguém, quem sabe, que usa uma máscara para uma determinada circunstância e se revela em outra circunstância. E muitas vezes, em meio a essas acusações, infelizmente, eu e você estamos diante de acusações que são reais. Porque às vezes nós temos um determinado comportamento em alguns ambientes e um comportamento divergente em outro lugar. Parece que conhecemos quem Cristo é, ouvimos falar desse Espírito, mas ainda estamos vivendo mazelas da carne. A nossa reflexão dessa manhã, ela se dá nessa perspectiva de que eu e você possamos de uma vez por todas viver pelo Espírito, porque apenas ouvindo as impressões do Espírito é que eu e você despertaremos para viver de fato o que é a vontade de Deus. Quando a gente se aprofunda na temática do avivamento, por exemplo, grandes avivamentos que já aconteceram na igreja cristã, nós vemos que eles se separam pelo menos em 3 momentos. Um momento de despertamento da igreja, um momento de multiplicação de almas, como a gente está vendo aqui, e depois um momento de transformação social. Você já ouviu alguns pregadores dizerem aqui, mas é bem clichê essa pergunta, mas vale a pena repetir: se esse prédio deixasse de existir, que diferença faria para essas pessoas que estão nessa vizinhança? Essa é uma pergunta que deve ser feita a todo momento. Haveria alguma diferença? Porque se isso aqui é mero encontro social, a gente pode se encontrar em outro lugar. Mas se aqui é lugar onde há despertamento do Espírito Santo, Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos, e nós transformamos quem quer que encontremos, então há de fato o agir do Espírito Santo sobre nós, as impressões do Espírito sobre as nossas vidas. Quando Deus participa da equação, nós vamos viver uma lógica de multiplicação. Nós vimos há pouco, como eu já havia mencionado, algumas pessoas se entregando a Cristo. Mas é impossível a gente não estar numa reunião como essa, de celebração dessa comunidade, sem que eu e você sejamos provocados a pensar: qual foi a última vez que eu levei alguém aos pés de Cristo? Eu que sou líder aqui dessa comunidade, qual é o meu processo e o meu trabalho para construir o líder que vai me substituir? Você que faz parte dessa igreja, qual é a minha contribuição para que essa igreja esteja gestante, para que nasça uma nova igreja dessa igreja? Não há espaço para pessoas que estão sendo impressionadas pelo Espírito Santo, para estarem quietas e sentadas, porque no texto bíblico a gente vai encontrar que toda vez que alguém era impressionado pelo Espírito Santo, essa pessoa saía do lugar, ela ia viver algo novo. Você vai se lembrar ali, por exemplo, no caminho para Emaús, que aqueles 2 viajantes são desencorajados, eles desencorajam o terceiro viajante, que é Jesus, a continuar a viagem porque é à noite, e depois que eles entendem que estavam diante de Jesus, o texto diz que eles se levantam na mesma hora, e voltam para Jerusalém para dizer que Jesus estava vivo. Porque o Espírito Santo, quando encontra conosco, ele nos incomoda, ele nos tira do lugar, ele faz a gente usar os nossos talentos, os nossos recursos, a nossa vida para a proclamação do Evangelho. Amigo, eu não sei você, mas eu quero que Jesus volte. E para Jesus voltar, eu e você precisamos estar imbuídos nesse processo. Eu e você precisamos estar com o alerta ligado, desesperados para dizer a todos que Cristo vive. Evidentemente, você sabe, mas não custa repetir aqui, isso não é um convite para que eu seja alguém alienado da sociedade. Sal dentro do saleiro não salga nada. Eu preciso me misturar, eu preciso ter amigos que não são cristãos, eu preciso mostrar a eles aquilo que Deus tem feito na minha vida. Isso não é um convite para encontrar com qualquer pessoa, né, no shopping, dizer: oh, Jesus te ama. Não é exatamente isso que eu estou dizendo. Mas sim viver como alguém que está com as impressões do Espírito sobre a sua vida. Esse texto de Paulo, ele vai continuar, e no verso 6,
ele nos chama a atenção e diz assim: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. A palavra de Deus está nos dizendo essa manhã, nessa manhã de festa, nessa manhã de celebração, que Deus quer fazer grande obra na minha vida e na tua vida. Deus quer vivificar a minha vida e a tua vida. O corpo pode estar morto por causa do pecado, mas Deus quer trazer vida, Deus quer trazer renovo. Aqueles que eram minhas ovelhas quando eu estava aqui, se lembram que muitas vezes eu dizia isso: não há espaço para cristão de cara fechada, chateado, porque aquilo que eu e você não temos solução, que é a morte, Jesus resolveu na cruz. Não há problema que eu e você tenhamos que não tenha solução, porque Cristo morreu na cruz, agora só há vida. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Logo, se eu e você levantarmos a mão para o céu e dissermos: Senhor, me dá o que eu mereço, Ele vai dar morte, porque é o que eu e você merecemos. Mas louvado seja Deus, porque Deus não está dando o que eu e você merecemos, Ele está nos dando o que nós não merecemos, Ele está nos dando vida, Ele está nos dando novas possibilidades, vida nova, eternidade. Essa aqui não é uma celebração, ou pelo menos não deve ser, uma celebração por 6 anos de aniversário de um prédio. Os prédios não permanecerão. Essa aqui deve ser uma celebração de 6 anos que uma reunião de pecadores se ajuntou no intuito claro de buscar vida em Cristo Jesus. Eu e você estamos fadados à morte, mas em Cristo estamos fadados à vida. Quando olhamos para nós, não vemos como nos salvar. Quando olhamos para Cristo, não vemos como nos perder. A salvação está nele. E por isso que um local como esse é local ou deve ser local de constante alegria. Porque eu e você, se acordamos essa manhã, se respiramos e abrimos os nossos olhos, foi presente do Senhor, foi dádiva do Senhor. Talvez você escute isso no emaranhado de problemas, no emaranhado de lutas que você tem vivido. E talvez em meio a tudo isso você, até conversando com você mesmo, diga assim: o pastor está falando isso porque ele não conhece a minha vida, ele não sabe as lutas que eu tenho passado, ele não sabe os problemas que têm me afligido. Eu de fato não sei. Mas eu quero te dizer que não há problema que você tenha, que Cristo não possa solucionar. Ele solucionou a morte. Por que Ele não haveria de solucionar alguma questão minha e sua, alguma questão financeira, alguma questão de saúde, alguma questão relacional? Cremos ou não cremos no Senhor de todas as coisas, naquele que criou todas as coisas, naquele que mantém todas as coisas? Eu sei também que tem gente por aqui que talvez esteja vindo a primeira vez a esse lugar. E eu quero te dizer que se você veio essa manhã nesse lugar, não foi um projeto seu, não foi um plano seu, nem sequer daquele que o convidou. Você veio aqui porque Deus queria falar algo a você essa manhã. Deus quer fazer obra enorme na minha vida e na tua vida. Você tem 2 opções: você pode enxergar a vida como um emaranhado de coincidências, ou você pode talvez aceitar a difícil convicção e verdade de que Deus quem tem conduzido absolutamente todas as coisas. Eu conheço as minhas fragilidades, eu sei as falhas que possuo, e quando olho então para essas fragilidades que tenho, percebo como sou incapaz de lidar com alguns desafios que a vida me apresenta. E talvez se em um momento de humildade você olhar para o espelho, você vai chegar a conclusões parecidas com a minha, de que eu e você não somos tão bons assim. Mas quando olhamos para Deus, nós encontramos misericórdia, nós encontramos paz, nós encontramos perdão.
Há uma história conhecida na Bíblia dos filhos, não é? O filho pródigo, o filho gastador. E você certamente já ouviu em alguma oportunidade de que o gastador da história é o pai, que gasta perdão, que gasta novas chances, que gasta novas oportunidades. E Deus continua sendo esse gastador. Ele continua insistindo em mim e você. Ele ainda não desistiu e nem vai desistir de mim e de você. E muitas vezes, quando a gente olha para os nossos problemas, para aquilo que nos aflige, nós nos percebemos como não merecedores, e de fato não somos. Mas a despeito das nossas falhas e defeitos, Deus continua derramando graça, misericórdia sobre a minha vida e sobre a tua vida. O texto bíblico ele continua e no verso 12, Paulo vai dizer assim: assim pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa aqui é uma reunião de filhos de Deus. Aqui é uma reunião de homens e mulheres falhos, homens e mulheres com problemas de caráter, homens e mulheres que se machucam e machucam pessoas que amam, mas é, em primeiro lugar, uma reunião de filhos de Deus. Nós temos um pai, e esse pai tem sido insistente comigo e com você. Esse pai tem segurado a nossa mão e até aqui ele tem nos ajudado. Talvez eu esteja falando com alguém também que em meio a uma caminhada de tanto tempo tenha se decepcionado, talvez. Porque a decepção, ela é parente da expectativa. E eu e você criamos muitas expectativas para as outras pessoas, muitas expectativas para nós mesmos. Mas há alguém que você pode depositar todas as suas expectativas: Jesus. Ele não nos decepciona. Ele até aqui nunca nos decepcionou. Ele promete que vai voltar para nos buscar. E nós cremos que toda promessa que Ele faz, Ele cumpre. Porque até aqui foi assim. Eu e você nos juntamos nessa reunião de 6 anos de celebração do ajuntamento de pecadores. Celebração de homens e mulheres que já entenderam que não merecem vida, mas perceberam que podem encontrar fonte de vida em Jesus. Podem encontrar novo momento com Ele. Deus é maravilhoso. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que à noite muitas vezes nos tira a paz. Mas Ele é o príncipe da paz. Ele quer trazer renovo, refrigério, aroma suave para a minha vida e para a tua vida. Se eu e você somos filhos de Deus, escutamos as impressões do Espírito, e essas impressões do Espírito, elas nos movem a viver a vontade do Pai. Nós cremos em um Deus que foi morto na cruz para trazer vida para mim e para você. Essa é a graça. Essa é a graça, Hugo, que te dá certeza da salvação em Cristo Jesus. Aquele que diz ao Senhor que o aceita como Salvador da sua vida, se arrepende das suas falhas e dos seus pecados, a palavra de Deus diz que esse está salvo. Se eu e você estamos arrependidos das nossas falhas, confessamos elas ao Senhor e cremos nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós podemos sair essa manhã desse lugar certos de que fomos salvos em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo continue soprando no teu coração, Ele continue te movendo a viver a vontade dEle, não a tua vontade. Que a gente consiga continuar multiplicando aquilo que Deus espera de nós, falando de Deus para pessoas, servindo pessoas, amando pessoas, não vivendo a mesquinhez pequena daquilo que eu e você conseguimos ter capacidade de planejar, e sim vivendo a grandiosidade daquilo que Deus quer nos mostrar. Eu fui muito feliz nesse lugar,
Minha esposa não veio porque ela está pregando hoje, lá na minha igreja. Ela ficou por lá. E certamente você está aqui, você também é muito feliz por aqui. Mas esse lugar só tem sentido por causa da presença do Senhor. O ajuntamento de homens e mulheres por si só pode nos dar algo que qualquer experiência humana pode, logo é limitado. Mas quando eu e você, convictos da presença do Senhor, nos juntamos, agora isso ganha novo sentido. E essa manhã, ela só é única, porque nós temos a certeza de que Jesus está aqui. A presença dEle, o Espírito Santo que passa pelos bancos dessa congregação, fazem com que essa reunião saia da perspectiva natural e nos traga para uma experiência sobrenatural. Deus reservou esse encontro comigo e com você. Não saia desse encontro do mesmo jeito. Não saia desse lugar vivendo a pequenez que eu e você temos capacidade de viver. Saia desse lugar convicto de que você quer viver a grandiosidade dos planos e dos sonhos de Deus. Ele é tudo o que eu e você precisamos. Nele nós encontramos todas as nossas necessidades. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Cabe a cada dia o seu próprio mal. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que eu e você, impressionados pelo Espírito Santo do Senhor, possamos multiplicar amor, multiplicar serviço, multiplicar bênçãos. Deus quer usar eu e você como canal de bênçãos. Ele derrama as bênçãos sobre nós e deseja que eu e você continuemos abençoando outras pessoas também. A gente vai ouvir um louvor especial agora. Enquanto você o escuta, Deus reservou essa oportunidade para que você diga a Ele que você quer viver os planos dEle, que você quer multiplicar aquilo que Ele tem pensado a seu respeito, que você cansou de viver a pequenez do que você tem vivido até aqui, porque você quer viver a grandiosidade dos sonhos que Deus tem para a minha vida e tem para a tua vida também. Escute esse louvor e reflita como em Cristo nós encontramos amor, nós encontramos graça, nós encontramos perdão e misericórdia, e que nele há sentido, há propósito para a caminhada da minha vida e para a caminhada da tua vida também. De quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração, derrama em minha vida, limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo,
Cristo, e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo do meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, a água viva. Cristo, Ele é, Cristo, Ele é, Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vivo esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até esse lugar e nós cremos piamente de que o Senhor se faz presente aqui. Nós cremos que não nos reunimos essa manhã para celebrar o aniversário de um prédio, mas sim nos reunimos essa manhã para celebrar a grande obra que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Ainda assim, Senhor, possuímos coração de pedra e precisamos da ação genuína do Teu Santo Espírito para nos transformar, para nos mover, para nos fazer, Senhor, aqueles que não vivem as mazelas da carne, e sim que caminham no caminho do Senhor, no caminho do Espírito, no caminho dos filhos de Deus. Que esse lugar, Senhor, seja um local de proclamação do Teu Evangelho, que o nome do Cristo ressurreto seja anunciado para todo aquele que se encontra com essa igreja, e essa igreja não é esse prédio, essa igreja são essas pessoas, é o Teu corpo, é o corpo de Cristo aqui presente. Aonde quer que estejamos, Senhor, que possamos curar pessoas das suas relações, das suas dores, que possamos ensinar a elas a Tua palavra, e que possamos proclamar o Teu Evangelho até que o Senhor venha nas nuvens do céu. Senhor, nós cremos que logo, logo vem o Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito nos mova com esse alerta, com essa urgência dessa proclamação, que nós possamos em amor servir pessoas, que nós possamos, imbuídos pelo Espírito, viver a misericórdia, a paz e a graça que provém de Ti. Nós fazemos essa oração essa manhã, Senhor, certos de que o Senhor nos ouve, crentes de que o Senhor está nesse lugar. Nós fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
E nós chegamos ao fim de mais um programa Adoração. Foi uma festa muito linda e essa festa ficou melhor ainda por causa da presença de vocês. Então, nós agradecemos muito pela presença, por vocês estarem aqui, mas à tarde a festa continua, não é, Fininho? Claro, tudo que é bom não dura pouco. Como isso aqui é muito bom, vai durar mais ainda. Então, sinta-se desde já convidado, convidada, intimado a estar aqui pela tarde. Se você não puder estar, pode acompanhar pelas nossas redes sociais, através do nosso canal no YouTube. Mas às 4 da tarde a festa prossegue, o nosso programa segue aqui, e terá participação de um pessoal também que não faz parte aqui da nossa comunidade. Vem um pessoal do IAN, uma equipe de encenações chamada Fábrica de Cenas. Terá uma palestra com uma psicóloga também, a Jamile Zin. E logo mais à noite, logo mais ao final, às 6h30, teremos um momento social, um momento mais festivo, que será a nossa Festa das Cores, aqui no Espaço Novo Tempo, aqui acima. Então, desde já, sinta-se convidado, convidada, a partir das 4 da tarde, prosseguir a festa aqui conosco. Boa semana para você desde já. Até mais.